Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um diálogo de itinerâncias 2022 da Feira Literária do Sol. Eu sou Maria Alice Campos, jornalista e escritora, e te convido a acompanhar a série de encontros online com escritoras da periferia de São Paulo. A Feira Literária do Sol é um projeto realizado desde 2021. Na sua primeira edição, ocorreu na Favela 20, na Cidade de Dutra, na capital paulista, e agora realiza edições itinerantes em comunidades periféricas, contando com a realização da NIX, Diversidade e Economia Social, com o apoio da Promupro, da Rede Cidade e apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Durante as itinerâncias da Feira Literária do Sol, acontecem atividades presenciais, prioritariamente para crianças, adolescentes e idosos. A partir de um veículo, a Kombi Literária, percorremos 5 comunidades na periferia que recebem oficinas de contação de histórias, de poesia e música, cordel, cirantas e contos populares, e também oficina de ilustração, além de estantes com livros e espaço destinado à leitura. A realização da Feira Literária do Sol agrega valores no âmbito da cultura, da formação cidadã, colabora com a educação, a prevenção às drogas e o combate às violências. É também um incentivador no despertar dos talentos locais. A nossa programação online, que busca valorizar o talento de escritoras e poetas da periferia, temos 10 diálogos com autoras da periferia de São Paulo, que nos contam um pouco sobre a sua carreira e obra. Hoje, o nosso diálogo sobre livros e suas autoras conta com a presença de Luz Ribeiro. Ela é integrante do Grupo de Pesquisa e Teatro Coletivo de Legítima Defesa, escreve desde que foi alfabetizada e nem por isso se acha poeta. Ela sonha com o dia que será poesia. É campeã do Slam Flap Nacional, campeã do Slam BR, é semifinalista da Coupe du Monde de Slam de Poesia, foi campeã do Slam BR Especial, protagonizou um dos capítulos da série Bravos na TV Brasil, autora dos livros Eterno Contínuo, Espanca Estanca e Novembro, Pequeno Manual de Como Fazer Suturas. 34 anos, raiou no verão de São Paulo. Luz é Mar, mãe de Ben, e filha Mar de Odoia. Então, hoje contamos com a presença dela. Olá, Luz, muito bem-vinda ao nosso diálogo de hoje. Olá, Alice. Prazer é tudo meu. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom, bonito e necessário que a gente coloque a nossa palavra, né? Nesse momento histórico aí. Lúcio, me começa falando um pouco sobre como é que surge a poesia, porque a escrita, desde que você encontrou com as letras, tipo, foi amor à primeira vista, né? Não largou, começou a escrever, já começou, tá lá grudada nas letras. Agora, como é que surge a poesia e como é que surge o slam? Que isso é muito curioso, né? A participação feminina. Eu brinco que eu escrevo antes de ser alfabetizada, né? E a palavra ela tem um lugar muito especial para mim. A minha mãe, ela gosta muito de narrar o dia, a vida. Então eu acho que a palavra surge nesse lugar de observação da minha mãe. E a minha mãe pode ser lida como uma pessoa analfabeta funcional, então ela tem muita dificuldade em escrever. E aí eu também me considero alguém que brinca com as palavras antes mesmo de saber escrever, porque eu tenho a minha mãe como referência, né, que vai cantando a vida para entender. Então eu lembro que se ela tivesse chateada comigo, ou feliz com a minha irmã, ou alguma rusga com meu pai, o jeito dela comunicar era criando música. Então eu lembro dela lavando louça, compondo um samba, servindo o almoço pra gente, cantando as autorias dela. Então a minha vivência com palavra como Poesia. poesia. Então começa desde muito pequena. E mesmo eu já escrevendo desde sempre, assim, eu acho que a primeira vez que veio alguma vontade de, tipo, é isso que eu quero fazer, foi quando eu li Hora da Estrela, da Clarice Lispector, eu devia ter uns 13 anos, e a vontade surgiu por eu não entender o que estava lá. Então eu lembro que eu li umas 3 vezes seguidas e falei, eu não tô entendendo. Eu saí daquela leitura seguida sem entender. E aí eu fiquei com essa chama na cabeça, né? Tipo, se eu gastei tanto tempo para tentar entender, eu quero fazer isso para que as pessoas também parem um tempo para tentar me entender, né? Aquele momento de incompreensão da adolescência, né? Então eu acho que foi a primeira vez que eu sonhei em ser escritora. E a validação de ser poeta, de entender que o que eu fazia era poesia, que isso poderia ser uma carreira para mim,
surge recente. Então, esse mês eu completo uma década enquanto poeta, que foi o momento que eu adentrei o sarau da Cooperifa. Então, quando eu fui na Cooperifa e ouvi as poesias que os meus pares estavam fazendo naquele momento, eu entendi que tudo que eu tinha feito a vida toda era poesia. Então, quando eu vou lá e falo um poema, as pessoas fazem silêncio para me ouvir falando. Quando eu ouço uma poeta que chama Jennifer Nascimento, que escreve um poema que poderia ter escrito por mim, é onde ocorre a minha autovalidação, né? De, não, é isso, eu sou poeta e vamos ver para onde isso vai. E essa presença feminina no Islã, ela é uma coisa também mais recente, né? Porque o Islã, ele tem uma relação muito de... é uma construção, né? Ou seja, como é que é essa presença feminina dentro do Islã? O Islã, em território internacional, ele é novo também, né? E eu acho que mesmo ele chega aqui através da Roberta Estrela Dalva, né? Que é uma pessoa que se reconhece dentro do gênero feminino, então uma mulher que traz o Islã. Esses ambientes, eles majoritariamente, pelo menos quando eu comecei a frequentar, que foi por volta de 2012, né? Então eu já entro na cena e quero vasculhar tudo. Mesmo ele sendo um neném, tendo 1 ano de existência, majoritariamente os corpos que ocupavam o Islã eram masculinos. E assim como o sarau. Exato. Também, né? Tanto o sarau quanto o Islã, as pessoas que se sentiam à vontade para ir no microfone e falar das suas vivências, ainda que na maioria fossem corpos periféricos, né? Ainda assim, a maioria eram homens. Então, eu sou, né, uma das fundadoras do Islã das Minas SP, atualmente não integro mais o coletivo, mas eu lembro da urgência que a gente sentiu de ter um Islã com esse recorte. Né? O ano foi 2015, quando teve mais uma edição do Islã BR, e que as finalistas dessa competição, que tem um alcance nível nacional, eram mulheres. E quem venceu não foi uma mulher, e nenhuma mulher conseguiu chegar na final, ficar nessa disputa. A gente voltou para casa e falou, como que ninguém nem chegou na final, nem chegou pertinho de trazer esse título? Eu lembro que a gente voltou com essa... E a gente revisitava tudo que tinha acontecido. A poética era tão boa quanto dos caras, a nossa performance era tão boa quanto a dos caras, quiçá melhor. Tinham poetas que tinham desenvoltura que não era nem que batesse de igual, era tipo superior ao que estava sendo apresentado. E como? Né? Parece que ainda assim os nossos corpos estão tão distantes. Então, eu lembro que no ano seguinte, em 2016, surge o Islã das Minas com essa característica. A princípio, a nossa maior vontade era garantir uma vaga para mulheres, né? Que, tipo, é obrigado a ter uma mulher a mais para ficar nessa disputa, e que depois acabou virando uma ágora de acolhimento, assim, então virou uma rede, assim. E eu lembro que foi no Islã das Minas a primeira vez que eu ouvi uma mulher falar sobre afetividade entre duas mulheres, né, se sentir confortável para partilhar as suas vivências enquanto abuso. E aí a gente percebeu que a vaga era um lugar tão efêmero dentro do que foi possível construir, mas que ainda assim eu percebo que foi nesse ano de 2016 aonde as mulheres começaram a ocupar tudo, assim. Porque eu lembro em 2012 aconteceu muito de eu ser ou a única mulher competindo ou dividindo espaço com mais uma, aí de repente eu percebo que tá eu e a Mel ali tentando competir, de repente a Mari Félix, e aí de repente vão surgindo outros nomes, outras mulheres. E eu acho mesmo que 2016 foi esse lugar onde não tinha um Islã que não tivesse sendo ocupado, e mais do que isso, tendo mulheres como ganhadora. E que, por sorte minha, foi o ano que eu ganhei o Islã BR. Então, eu fui a primeira mulher a ganhar essa competição, e isso aconteceu em 2016, mesmo o Islã tendo chegado em 2011, né? Então, precisou percorrer esse tempo para se ter uma mulher ganhando, assim. E eu acho que isso é resultante
de tudo, né? Do mundo, das nossas lutas, das nossas reivindicações. O Islã ele não está Da persistência também, né? Ou seja, a vontade de querer estar ali, de se apresentar, de dizer eu também faço parte. Ou seja, o trabalho que vocês. Que é um trabalho, temos que pensar nisso. Ou seja, esse trabalho de se manter ali persistente, né? De abrir esse espaço. E nós estamos falando de uma coisa recente, né? Nós estamos falando de menos de uma década. Como é que ainda tem que ter esse tipo de. Era para a gente já não estar mais tendo que ter tanto esforço assim para ocupar um espaço, penso eu, né? Deveria ser uma coisa mais natural, mas o trabalho que está sendo feito, que eu acredito que seja um trabalho longo e que só agora esteja realmente dando mais frutos, mas é porque tem mulheres como você e como muitas outras que persistiram, né, nessa vontade de estar ali. E como é que surge a saída para a França? Você foi para a França representar o Brasil, foi isso? Foi isso mesmo. Então eu ganhei o Slam BR em 2016. Eu queria muito, de verdade, ter ganhado em 2015. Em 2015 eu fui em todos os slams que você possa imaginar. Eu competi com todo mundo, eu criei muito poema, eu inventei várias apresentações, o que foi ótimo. Eu acabei criando alguns tipos de saberes, né? Então, dentro da minha sinestesia, eu criei uma partitura corporal, e aí você decora o poema em coreografia e depois se apresenta. Então foi um ano muito importante para mim, mas assim, eu nem passei de fase em 2015. Eu fiz um poema e não consegui nem passar de fase. 2016 eu estava nisso, junto com as minhas companheiras, criando o Islã das Minas. Eu estava dentro do coletivo de teatro Legítima Defesa, então foi o ano de estreia da nossa primeira peça, então eu estava chafurdada assim, em outras coisas. Mas em paralelo eu ia no Islã e competia. Mas eu queria mais, em 2016, eu queria mais que outras mulheres, que garotas, meninas, descobrissem o Islã para que elas se sentissem ouvidas, igual eu fui ouvida a primeira vez, assim. A sensação de ser ouvida pela primeira vez na Cooperifa, esse lugar foi mágico e eu não esqueço nunca. Mas foi isso. Em 2016, acho que eu acabei treinando, acho que 2015, que eu queria tanto ganhar, eu treinei para 2016. E aí eu ganhei o Slam BR, e aí em 2017 eu estava na França, competindo como representante do Brasil na Copa do Mundo de Poesia. Fui semifinalista, mas concorri com outros 31 poetas aqui no Brasil para estar lá. E é um lugar, assim, também de imaginário ancestral que eu achei que eu nunca alcançaria, né? Das coisas, eu acho que a gente sonha muita coisa, né, Maria Alice? Tipo, eu sonhei com minha primeira publicação, eu sonhei, nossa, eu lembro quando criança eu sonhava muito em ter um filho, uma filha, né? Tem coisa que eu sonhei muito. Agora, cruzar o Atlântico para representar o meu território com poesia, eu nunca sonhei. O teu E isso foi país, não é? Representar as mulheres do teu país, isso é muito importante. Isso resultou Uau! num filme, né, que chama Islã Voz de Levante, né? Tem em alguma plataforma de streaming que eu não me recordo. Esse filme está disponível para assistir. Eu lembro que quando É eu um também documentário? isso é um Ou... documentário sobre o Islã no Brasil. E aí eu acabo aparecendo como um personagem central porque foi o ano que eu fui para a França que eles resolveram retomar, né, esse filme. Então eu acho que ir para a França, estar nesse filme, são sonhos que alguém sonhou. Eu tenho certeza, sabe, que quando uma preta que foi escravizada estava lá naquele pau de arara, não sabia o que fazer, eu tenho certeza que eu sou aquele sonho, sabe, que ela fala, eu queria tanto saber escrever para me comunicar com as minhas iguais, eu queria tanto ser livre, eu queria tanto poder me manter de pé e livre, como a Abdias fala, né? E aí eu acho que eu sou essa partícula de sonho, assim. E aí, esse lugar de estar numa tela, de atravessar o Atlântico, eu fui de avião, eu não fui num navio, eu não fui escondida num navio, eu fui de avião, eu atravessei o Atlântico no ar. Então eu tenho certeza que eu sou essa partícula de sonho, assim. Então ter ido para a França para fazer poesia é resultante disso, assim. Foi algum ancestral lá atrás que sonhou, e aí hoje, dia 12/3, eu estou podendo compartilhar com você. E vai para a França, que é um país que tem um histórico muito Exato. forte ligado à questão das liberdades, não é? Tem um aspecto aí também, né?
Ou seja, a primeira viagem também vai para um lugar assim, muito, muito lindo isso. E me conta sobre os teus livros, não é? Como é que está hoje a sua publicação? A minha primeira publicação é de 2013, é o Eterno Contínuo. Essa é a minha primeira experiência em transformar a palavra em algo impresso. Tenho um carinho muito grande por ele. Ele é um livro em primeira pessoa, é onde eu escrevo, eu me percebo que é isso, a minha escrita é uma escrita em primeira pessoa. Eu só descobri isso depois de publicar o livro, porque alguém me disse, e eu falei, nossa, é verdade, eu só falo em primeira pessoa. Então, acho que é esse despertar para minhas características. Aí, minha segunda publicação é o meu livro duplo, que se chama Espanca Estanca, que aí eu acho que já tem uma característica muito forte dessa minha chegança nos slams, né? Então, é uma luz falando muito de questões sociais que a gente não vê no Eterno Contínuo e vê muito no Espanca Estanca. E o meu livro mais recente é o Novembro, Pequeno Manual de Como Fazer Suturas, que ele é de 2020 e ele é um poema longo, assim, é a minha primeira experiência em escrever mais de 3 páginas de poema, né? Então, ele é um livro, ele é um poema. E essas são as minhas publicações autorais, né? Eu fiz uma contagem esses dias aí, em antologias, em participação de antologias, acho que tem mais de 30 antologias que eu tô fazendo parte, assim. E também é muito maluco, porque isso também era um lugar que eu não me imaginava ser publicada. Eu lembro da minha alegria da minha primeira publicação, que foi no o Sarau do Burro, né? Foi uma publicação no Sarau do Burro, que também são lugares que ninguém me tira, né? Essas alegrias, assim. E tô para lançar, Maria Alice Recente, um livro para criança. Ele já está nesse processo de impressão. Então, daqui para os próximos dias, vem um livro para criança aí. Uau, que delícia! Isso é muito importante, né? Ter essa referência para as crianças. E eu acho que falta muito isso também, porque às vezes a gente vê uma programação infantil, um conteúdo infantil que não é tão diverso, né? Está seguindo uma linha, mas que bom, Luz, que bom que você está entrando também por essa área da poesia. E eu tenho eu queria te fazer uma pergunta. Você falou sobre a questão do sonho, né? Que você já foi o sonho de alguém lá atrás. E qual é o sonho que você tem para daqui para frente? O que você está sonhando? Eu vou responder essa pergunta já colocando que eu acho que nosso momento do agora, as pessoas gostam muito desse lugar do ineditismo, que foi ela que inventou. Esse rolê de sonho que inventou, ensinou para mim, foi a Maya Angelou, né? Quando ela fala que eu sou o sonho e a esperança dos escravizados. Então, eu falo isso muito colado nessa cópia de Maya Angelou. E o que eu sonho, eu tenho uma criança de 3 anos de idade. Dentre as coisas que eu sonho, é que o caminho o caminho do meu filho seja um pouco mais fácil que o meu. Eu vejo meu corpo, uma mulher de 34 anos, nascida, criada na periferia de São Paulo, bissexual, com várias questões, vários marcadores. Eu vivi a minha vida toda flertando com estatística. Então, meu sonho mesmo é que o Ben tenha outras preocupações. Quero que ele se preocupe com o sabor de sorvete que ele vai escolher, assim. Eu não quero que ele se preocupe como o cabelo ele vai estar arrumado para ir para a escola, que foi uma das minhas preocupações, sabe? Eu quero que ele se preocupe se ele vai passar o final de semana na casa da avó Regiane ou da avó Noélia, né? Então, eu sonho que o Ben consiga viver em plenitude, sem que ele fique pensando, caramba, crianças pretas têm 3 vezes mais chance de morrer antes dos 15 anos. Eu não quero que ele pense nisso. Eu desejo que quando ele tiver 15 anos, essa estatística ela não aconteça. Que quando ele abrir um livro didático, ele consiga ver a sua ancestralidade representada de um jeito diferente do que eu vi. Que ele consiga sair desse imaginário coletivo de que pessoas pretas são resquícios de um período escravagista. Que, embora isso seja, ele consiga olhar e ouvir histórias sobre reis e rainhas, de pensadores, de intelectuais, de ativistas, que nomes como Angela Davis cheguem muito mais cedo para ele do que chegou para mim, que Grada Quilomba não seja um nome desconhecido, que ele consiga fazer um curso universitário e ter dentro da grade escolar dele muitas pessoas pretas para estudar, pessoas indígenas, que ele conheça, que ninguém esconda para ele como que esse país surgiu.
Enfim, eu desejo essas coisas palpáveis, assim, e que ainda assim tá tão distante, tão difícil, mas eu sonho, assim. E quando eu falo bem, não é só nessa singularidade. O bem eu tô Falando a dizendo todo. de todas as crianças pretas. Perfeito. Que seu sonho se concretize. A gente não é? Achei. E é sonhando que a gente concretiza também, não é? São os sonhos que nos levam a seguir adiante. Qual é a maior dificuldade hoje que você sente em ser escritor e poeta dentro da periferia? Ai, eu acho que é esse lugar de ser multi, né? De ter que ser tudo. Porque às vezes a gente floreia algumas coisas. Ah, eu sou multiartista, né? Eu sou poeta, eu sou atriz, eu sou slammer, eu sou performer, eu canto. E aí, pra mim, pelo menos pra mim, né? Não sei como é pro outro, entra muito nesse lugar de que eu preciso ser tudo isso porque só ser poeta não dá. Eu só ser poeta, Maria Alice, não me dá possibilidade de sobrevivência dentro desse país, assim. Então aparece a oportunidade de ser atriz, eu agarro aquilo e vou, e hoje é um sonho. Aparece a oportunidade de cantar, eu vou, faço e isso vira um sonho. Mas eu sou multiartista porque ser só poeta, eu acho que eu seria só poeta se tivesse me dado essa chance, assim. Que, pô, escrever ainda é um lugar onde se me tirarem a escrita, eu realmente fico muito perdida, assim. E aí é muito difícil também porque você tem que aprender a ser produtor, e eu acho que esse momento pandêmico deixou isso num lugar muito mais dilatado. Você precisa ser produtor, você precisa ser designer, você tem que ser influencer, e aí, de repente, você tem que saber se autogerenciar, você tem que vender o seu trabalho, e tudo isso. E às vezes não sobra tempo de eu realizar tipo, o próprio sonho que eu tenho pro meu filho. Assim. Às vezes eu não tenho tempo de escolher, ficar na dúvida de qual sorvete eu quero tomar. Assim. Então, ser essa artista que faz tudo, às vezes tira essa oportunidade, chance de eu viver essas pequenas humanidades que me compõem, assim, né? E ainda assim, eu tento viver o máximo qualquer oportunidade que me surge, porque eu sei que eu tô, nesse momento da história, eu tô deixando código de sobrevivência para quem vai vir depois. Então, mesmo com todas as dificuldades, eu tento conseguir comparecer às entrevistas que eu marco, e daqui eu já vou tirar medida para uma apresentação que eu vou fazer, e lá da medida que eu vou tirar, eu já vou para um outro lugar, e vou tentando fazer tudo isso, porque eu acho que, ainda assim, com todas as dificuldades, tá muito mais fácil do que eu falei da minha irmã lá de trás que sonhou comigo, sabe? Uhum. E ainda assim, vamos sonhando, vamos seguindo e conquistando muita coisa, né? A gente tem um chat privado aqui na transmissão. Coloca para mim qual é o contato que as pessoas podem ter para poder conhecer mais o seu trabalho, se quiserem adquirir os seus livros. Aí você escreve para mim, porque eu já boto no banner aqui embaixo para poder também as pessoas poderem ter acesso. E como é que as pessoas fazem? Aqui, ó, deixa eu pegar aqui. É o Luz Poesia, não é isso? Isso. É o meu Instagram, lá eu acho que eu tenho outras redes, mas eu acho que nessa rede é a rede que eu sou mais ativa, onde dá para conhecer bastante do meu trabalho. Tem um site também, que é o www.luzribeiro.com.br. Isso, esse é o meu Instagram. Esse aqui é o Insta, não é isso? Isso. E deixa eu pegar aqui o site. Sim, e aí as pessoas podem entrar então, entram em contato, falam contigo, não é isso? Isso. E aí Podem no chamar site, também você para você fazer slam, contratar os pode, serviços, nossa, adoro. vende o peixe. Eu adoro esse tipo de mensagem. Como boa capricorniana, mandou uma mensagem elogiando meu trabalho, é maravilhoso, engrandece o ego, mas é isso, né? A gente é artista, né? E essa artista dentro dessa estrutura, e aí tem muitas coisas para se fazer, então ficou com vontade de adquirir o livro também, pode conseguir ele no meu site, no www.lucibero.com.br. Lá os títulos Aqui que estão embaixo. disponíveis estão lá. É isso. Perfeito. E é isso. E eu acho que no Instagram dá para conhecer bastante trabalho, tem vídeo,
tem quase que diariamente eu solto alguns poemas. E é isso, né? Se reinventando. E a gente tem um trechinho pra gente aqui, pra gente encerrar com um poema da Luz? Tem. Deixa eu ver. Acho que pensando no que a gente conversou, a terra onde eu piso foi ancestral quem pisou. Se eu voo e aterrizo, foi alguém quem me soprou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Maya Angelou anunciou. E eu guardei os seus escritos e de tantas outras que antes de mim, escrita se tornou. Marte tinha um sonho e eu tenho também. E eu tenho a consciência, eu sou o sonho de alguém. Semente preta que Oiá soprou, que em terra seca teimou e germinou. Raiz fincada, ruim de arrancar. Eu sou o plano que deu errado. Um genocídio em curso promovido pelo Estado. Eu sou o seu plano que deu errado. Meu conhecimento ancestral não pode ser ceifado. Respeitar o passado é fundamento. Minha palavra não se apaga, mas caminha com o vento. E eu sou templo que se ergue lento, revide alento de tempos em tempos. Respeitar o passado é fundamento. Minha palavra não se apaga, mas caminha com o vento. E eu sou templo que se ergue lento, caminho, revide alento de tempos em tempos, em tempos em tempos. Olha, que maravilha! Trouxe a sua luz para brilhar aqui conosco. Luz, muito obrigada pela sua presença, obrigada por trazer essa sabedoria aqui para as itinerâncias da Feira Literária do Sol. O teu livro vai estar lá também com a gente, né? E a gente espera poder que ele seja assim muito bem aceito. Não é muito bem aceito, mas isso aqui haja uma distribuição maior dos livros da periferia, né? Que a gente sabe que esse é sempre o gargalo. Então, um beijo muito grande, muito obrigada. Recado para as pessoas, para quem tem um sonho também, para a gente encerrar. Eu agradeço o convite, desejo que a feira seja incrível, que tanto eu quanto outras mulheres da palavra e de vivência em palavra alcance outros corações e outros ouvidos. E um recado quanto sonho, desde que eu ouvi esse poema, Maria Alice, da Maya Angelou, as coisas elas desdobraram em outras coisas. Você parar e conseguir pensar que você é o sonho de alguém, isso já te coloca em outros lugares e outras possibilidades. Então, toda vez que eu estou quase desistindo de escrever, porque está muito difícil fazer todas as coisas sozinha, e erguer o nome, garantir futuro e pagar as contas, eu volto lá no poema Ainda Assim Eu Me Levanto, da Maya Angelou, e eu volto exatamente nessa frase. Eu sou o sonho, e mais do que o sonho, eu sou o sonho e a esperança dos escravizados. Então eu desejo que toda pessoa que se reconheça em alguma coisa no que eu disse, que se reconheça em alguma das minhas características, que quando o dia estiver muito difícil, você consiga se olhar no espelho e lembrar que você é o sonho e a esperança. Ser esperança de alguém é muita coisa. Então, que você é o sonho e esperança dos nossos ancestrais. Obrigada, Luz. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você que nos acompanhou hoje. Este é mais um projeto Nix Diversidade e Economia Social, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Aproveitem, assinem o canal, curtam o vídeo e compartilhem.